Fala, meus queridos e minhas queridas, hoje a gente tem aqui um vídeo tanto quanto peculiar. Naruto montou os times errados e você e eu nem percebemos. É isso que o querido Denzetsu trouxe aqui pra nós. Eu já até tenho uma ideia, ele vai pegar um aqui, botar pra cá, vai remodelar os times, fazer um remake do Naruto, bora! Balanceamento é algo que sempre gostamos, ainda mais quando envolve ninjas, estratégias e habilidades. E a ideia de formar times ninja é a mesma coisa, mas por que enfiar 3 rastreadores no mesmo grupo, como se o equilíbrio não existisse? Hoje eu Já começou muito bem, já começou com um ponto, um argumento bem favorável. Realmente, 3 rastreadores no mesmo time não faz sentido. vou corrigir isso da minha maneira, com combinações que talvez você nunca tenha pensado. Porque o time 7, por motivos óbvios, é o que mais teve destaque em toda a história. Eles são os protagonistas, então faz sentido que sejam tratados como a equipe mais importante e também a mais forte. Mas o que acontece com os outros times é o que começa a incomodar, como a equipe 8. Eles são tão ignorados que a gente nem viu uma missão onde eles atuam juntos, mostrando como funciona a equipe. E faz sentido porque a gente tem bons colaboradores, assim, vamos dizer, do terceiro Hokage. Um rastreador nato, que é o Kiba, por conta do olfato. Um rastreador nato, que é o Shino, por conta dos insetos em todos os lugares da floresta. E a querida Hinata, que pode enxergar chakras absurdamente de longe. Esse desequilíbrio atrapalha o potencial que poderia ter sido explorado. Dava para construir algo legal se tivesse conseguido ter feito isso. Só que não tivemos. Na verdade, até o motivo exato do porquê todos os times que foram mostrados são formados não temos direito. Para não ser injusto, alguns até têm justificativas. Como o time 7, que foi formado para manter o equilíbrio entre eles, tendo o Sasuke como o melhor aluno e mais forte, Naruto como o pior aluno e teoricamente o mais fraco, e Sakura como a melhor aluna da sala, com alto intelecto, teoricamente, mas com baixo potencial de ataque. Já o time 8 foi formado por Hinata, Kiba e Shino. A única coisa que dá para supor é que ele foi criado porque todos são ninjas sensoriais, e só. Mesmo assim, o potencial deles foi totalmente mal aproveitado, e eles não têm técnicas que se complementam direito. E o sensei deles, a Kurenai, é especialista em Kenjutsu, mas nenhum dos 3 usa Kenjutsu. 2 são especialistas em Taijutsu, luta em curta distância, e o outro é um lutador de média distância com os insetos. Ela, que é uma usuária de Kenjutsu, acabou com uma equipe que não aproveita nada disso. Foi prejudicada pelo sistema e pelo roteiro também. Já a equipe Ino Shikachu tem uma Aí, bela equipe falando nisso, hein? Nossa, eu sou fã da Ino e do Shikamaru. Só por conta da questão do controlar a mente e paralisar o adversário através de sombras. Isso é genial, mano. O Kishimoto é genial. justificativa mais sólida. Eles são um trio fixo no universo de Naruto. É uma formação que se repete há mais de 16 gerações, com um Nara, um Yamanaka, um Akimichi e geralmente um sensei do clã Sarutobi. Se quiser contar com o time de Boruto, são 17 gerações, mesmo que o professor deles agora não seja mais um Sarutobi. Os 3 clãs dos alunos aprenderam essas técnicas deles para se complementarem um com o outro, por isso que eles sempre estão em um time juntos. Além de que o clã de cada um já tem uma relação amigável desde antes de Konoha ter sido formada, então um longo tempo de pelo menos 50 anos tendo essa aliança. Eles até mesmo fizeram brigas que são passados de geração em geração, como símbolo de um pacto antigo entre eles. É uma tradição forte e longa. E sim, mesmo com tudo isso, eu vou mudar o time Ino Shikachu. Mesmo sendo quase uma formação perfeita, nesse vídeo a ideia Já começou a modelar, né, meu queridinho amigo? Começou a modelar, né? Já começou a mexer os pauzinhos aqui, mexer os pauzinhos ali, né? é pensar os times do zero. Vou tentar imaginar o que poderia funcionar melhor, ou pelo menos de forma diferente. Já o time Gai, bom, dá para supor que ele foi formado porque os 3 tinham foco em ataques físicos. São ninjas que quase não usam ninjutsu. Ou nenhum, se a gente estiver falando de um certo personagem aí. Agora você pode estar se perguntando o que vou fazer com eles. Eles já eram ninjas um ano antes da história do próprio anime começar. Ou seja, eles se formaram antes do Naruto, Sasuke e os outros. Então eles nem mesmo deveriam estar na mesma leva de formação de times. Mas aqui eu vou ignorar isso completamente. Esse vídeo não é sobre construir uma linha de tempo, e sim apenas mudando os personagens de time. E outra coisa, se o time muda, o sensei também muda. Então, se tiver algo que não tem... Você vai mudar teu sensei, mano? Calma, velho. Calma. Mas até que faz sentido. Tá bom. Gostado de como reformulei os times ou alguma opinião? Pode dizer aí nos comentários. E só para avisar, o time do Naruto, nosso protagonista, será deixado por último. Apesar de que você vai conseguir descobrir qual é só de chegar na penúltima equipe. Então, para o primeiro time, a equipe 9, que é a equipe da Kurenai. E a primeira personagem que eu colocarei nesse time, que eu acredito que deveria estar treinando com ela desde cedo, seria a Sakura. E isso por um motivo bem simples. Desde que descobrimos o talento que Sakura tem, que nunca foi desenvolvido por ter sido uma ideia jogada fora, é a sua habilidade em Kenjutsu. Num treino de escalar árvores que Kakashi faz com seu time canônico, ele fala que Sakura é a melhor dos 3 genins do time em relação ao controle de chakra. Isso já é um ponto a mais no uso do Kenjutsu. Esse talento dela é mostrado mais uma vez ainda no clássico. Como quando ela, mesmo sem tanta experiência assim, conseguiu sair do Genjutsu que Kabuto lançou no estádio inteiro durante o exame Chunin. Vale lembrar que esse Genjutsu do Kabuto foi aplicado sem que ninguém percebesse, e ainda era um de rank A, e mesmo assim a Sakura conseguiu sair dele. Brabo demais. E aí o que acontece? Eu já te entendi. A Kurenai poderia ajudar ela, no caso, a desenvolver mais essa capacidade, vamos se dizer assim. Porque a Kurenai, ela é, no caso, uma das mestres em Genjutsu.
brabo demais. Já começou brabo. Já deixa seu likezinho aqui, se inscreve aqui e comenta o que você tá achando. Kakashi também confirma esse talento nela, e como não parece que eles ficaram treinando tanto tempo juntos, é seguro dizer que a Sakura aprendeu rápido a sair deles, e ainda ajudar os outros a sair também. Apesar disso, ela nunca se especializou como usuária de genjutsu, na verdade ela nem mesmo usou algum tipo de genjutsu na obra toda. Acabou indo mais pro lado do ninjutsu médico, o que não é ruim, porque ela conseguiu se defender bem com o estilo de combate que aprendeu com a Tsunade, além de ser, obviamente, uma excelente médica. Mas agora era só pegar esse talento e entregar nas mãos de alguém que é bom em genjutsu, como a Kurenai. A evolução da Sakura seria mais cedo ainda. E não, isso não impediria ela de também treinar com a Tsunade depois. Afinal, o próprio Naruto foi buscar orientação com a Suma sobre o elemento vento quando estava treinando o Rasen Shuriken. Então, por que a Sakura não poderia fazer o mesmo? Isso significa que ela teria no arsenal dela, depois do Shippuden, habilidade com Genjutsu, um Taijutsu com alto poder destrutivo e teria ninjutsu médico. Ela basicamente se tornaria uma ninja completa, servindo como linha de frente, apoio com Genjutsu e cura. Ela teria cura, força e Genjutsu à sua disposição, mano. Isso seria incrível. Eu entendi o que você quer dizer, meu amigo. Você quer explorar 100% de cada personagem. Apesar disso, ela estaria muito mais focada no apoio, como ela já faz. E por isso, quem também se beneficiaria muito nesse time seria o Sasuke. Não só daria para continuar com o romance distorcido que esses dois têm, mas também o Sasuke já tem um potencial imenso com Genjutsu por causa do Sharingan. Mas com alguém como a Kurenai orientando ele desde cedo, o uso do Genjutsu pelo Sasuke iria muito além do que vimos na obra. Mesmo que esse nunca tenha sido o foco principal dele, porque ele tinha vários outros meios de derrotar alguém, se esse caminho tivesse sido desenvolvido desde o começo, ele usaria muito mais. Ele teria mais controle em batalha, teria mais recursos, e isso talvez até evitasse que ele mergulhasse tão fundo na escuridão. Apenas talvez. Talvez se ele se desenvolvesse tão rápido e tão cedo assim, realmente ele não se mergulharia na escuridão mesmo, como você disse. Porque ele foi pra escuridão através de mais potencial, de mais poder. É a ganância do ser humano, né? Está. E pra completar o time, o terceiro nome aqui seria o Kiba. Pode parecer estranho de primeira. O Kiba é impossível, age sem pensar, mas na prática faria sentido. Estar ao lado de ninjas mais racionais como Sasuke pode ser o equilíbrio que ele precisava. E tem mais, o estilo de luta dele é perfeito para esse tipo de time. Ele abre brechas, distrai e ainda rastreia. Colocar ele no meio dos usuários de Genjutsu, como Sasuke e a Sakura nesse caso, faria com que ele tivesse muito mais chance de aproveitar essas aberturas e acertar seus oponentes enquanto eles estivessem desatentos. Nossa, espetacular, claro, com certeza, porque através do potencial dele de ser um rastreador, ele facilmente identificaria onde está o verdadeiro alvo num Genjutsu. Brabo demais, irmão. Caraca, esse cara é um gênio. Só isso, como também dar brechas para os outros irem para cima. Como ele é um lutador bem ofensivo e sempre fica junto ao Akamaru, esses dois seriam uma máquina de distração. E mesmo fora da luta direta, ele é extremamente útil. Como ele é um ninja de rastreio, ele consegue sentir presenças e detectar emboscadas. Kiba, junto com Akamaru, consegue sentir a presença de outros ninjas a uma boa distância. Isso já faria uma diferença em missões de infiltração ou resgate. E o Akamaru sozinho já faz quase tudo também. Ataca, defende, rastreia, protege. É um parceiro de missão completo. Ele se tornaria essencial no time. Apesar de que, considerando a personalidade dele e a do Sasuke, os dois iriam começar a competir um com o outro de alguma forma. E pra deixar claro, esse time só funciona desse jeito por causa da Kurenai. Ela é subestimada demais no anime, porque ela aparece pouco. E quando aparece, foi só para ser derrotada pelo Itachi. Mas isso não tem nada a ver com o potencial dela como Jounin. Se ela tivesse mais espaço e um time que realmente combinasse com esse estilo, daria para ver o quanto ela poderia levar os alunos para um nível bem mais alto do que foi no Kanone, já que o seu time não é do tipo que usa algum Genjutsu na batalha. Bem, agora o próximo time vai ser um que você não pensaria em ver juntos, a equipe Gai, que é um time formado em Taijutsu, Kenjutsu e coisas assim. Agora não é mais. Mas ainda tem um personagem que não tem como tirar do lado do Gai. Se tem ele, tem que ter o Lee. Não tem como separar esses dois do time. Eles se complementam de um jeito tão natural que tirar um do outro ele só iria atrapalhar. O cara que nunca teve talento algum, mas compensava tudo com esforço. Mas diferente do Kanone, onde ele sempre esteve com outros com talento extremo, nesse time aqui ele teria mais desigualdade. Ninguém aqui é um prodígio tão grande quanto o Neji ou o Sasuke, só outros que também querem provar que conseguem, e são até mais de se conectar. Um ponto negativo nisso é que talvez o Lee tivesse menos motivação, porque o Neji era o rival perfeito para ele, alguém que o motivava. Esse seria um time que ninguém daria nada, que de longe parece aleatório e até mesmo sem noção, mas com o tempo a sinergia... Aí, na moral, pausando aqui pra falar, essa cena aqui é incrível. Eu não acredito que tenha alguém que não tenha visto ainda, mas vale lembrar. Caraca, mano, quando ele se embebeda, mano. Entre eles seria legal de se ver. E o primeiro personagem que eu colocaria nesse time, depois do Lee, seria o Shino, o ninja mais ignorado do clássico e do Shippuden. Esse é um adicional bem estranho pro time onde tem o Lee e o Gai. Mas calma, vai fazer muito mais sentido do que parece. Mesmo que ele não seja um gênio tático como Shikamaru, ele ainda consegue pensar bem nas lutas. Os insetos dele são extremamente versáteis, o que dá liberdade para criar planos e improvisar. Só que fisicamente ele é bem fraco. Em Taijutsu, velocidade e força.
distância. Mas é exatamente por isso que esse time pode mudar ele. Com o Sensei como Gai, o Shino finalmente teria alguém que o puxasse para treinar o corpo. Se o inimigo for para cima dele antes que os insetos respondam, o Shino tem pouco o que fazer. Nesse time ele começaria a aprender a se defender melhor, mesmo sem depender dos insetos. Ele teria mais... ele é meio que longa distância através dos insetos, obviamente. Perfeito, bem colocado. Se ele fosse pro time do Gai, com certeza ele iria melhorar o taijutsu dele, e caso ele tivesse com pouco recurso com os insetos de longa distância, ele poderia partir pra porradaria com taijutsu. Mais um time também faz total sentido. Mais segurança caso fosse forçado ao combate direto, mas ainda iria continuar sendo ninja de média e longa distância. E com seus insetos ele faria o que sabe fazer de melhor: sugar chakra, cercar e atrapalhar ou acabar com o inimigo, sendo um excelente rastreador com seus insetos, porque ele poderia só espalhar eles para ver o lugar. E como ele costuma ficar mais recuado durante os combates, isso abriria espaço para ele proteger a integrante mais vulnerável da equipe, Ino. Enquanto o Gai e o Lee estivessem na linha de frente, trocando golpes, o Shino estaria um pouco mais atrás. E dali protegeria o corpo da Ino durante sua técnica de possessão, porque o jutsu dela exige deixar o próprio corpo para entrar na mente do outro, fazendo com que não consiga se proteger. E ter alguém como Shino recuado e atento seria a proteção ideal, sem contar que ele ainda conseguiria atrapalhar o inimigo enquanto isso. Assim o risco reduz muito. Do ponto de vista tático, esse time também tem muito mais sinergia do que parece. Shino pode rastrear, cercar, prender e apoiar, e ainda deixar o inimigo parado para Ino possuir seu corpo. O Lee e o Gai focariam totalmente na curta distância, que já é o que eles sempre fizeram. E Ino pode fazer conexão mental, trocar de mente e coordenar o grupo. E mais pra frente ela se tornaria uma das melhores ninjas sensores da obra. E como ela treina diretamente com seu pai, os jutsus dela vão continuar evoluindo, mas com o Gai por perto ela também teria um treino físico que nunca teve no canone. Isso iria valer para ela e pro próprio Shino, porque agora eles teriam um motivo para não depender só do seu clã ou do talento. Realmente, os dois em específico que ele acabou de mencionar, na hora da porradaria eles tomam um pau porque eles são papel. Faria muito sentido eles terem um plus. Quando não tivesse recursos de caso de jutsu, eles poderiam partir pra porradaria. Faltou muito porradaria nessa questão assim de mano a mano no Naruto, mas foi o Rock Lee que tomou toda a frente disso, né? Tinha que ter alguém que tomasse a frente disso. É como aquelas séries de vampiro, sempre tem um que nunca se transforma em vampiro. O Lee e o Gai nem é preciso dizer muito, eles nem mesmo mudariam quase nada. Agora o próximo time é tão estranho quanto esse. Essa equipe aqui é quase o oposto da equipe 7 original. Nada de rivalidade adolescente, possibilidade sem noção ou fardos emocionais nas costas do sensei, mais do que ele já tem. Kakashi finalmente teria um time com o qual pode trabalhar como um sensei real, e não como uma babá deles. E para isso o ideal seria o Neji, que encaixa com o Kakashi de um jeito natural. Ambos têm um olhar preciso para a batalha, ambos analisam antes de fazer algo, e com um passado mais pesado do que demonstram. Kakashi teria, finalmente, um pupilo que entende a importância do observar antes de agir. Mas o mais importante, Kakashi saberia o que fazer com o Neji como Neji. Enquanto o Gai incentivava o Neji a crescer dentro do padrão Hyuga, com foco no estilo tradicional do clã, o Kakashi poderia fazer outro caminho. Mesmo que Byakugan seja um doujutsu completamente diferente do Sharingan, o Kakashi tem o conhecimento técnico necessário para ajudar o Neji a refinar o uso ocular dele em batalha. Ele pode entender os limites, os pontos cegos, os padrões de leitura de movimentos e mais para conseguir ser adaptado para o Byakugan. Com o tempo, o Neji teria seu Byakugan evoluído bem mais antes mesmo de ter chego à missão do resgate ao Sasuke, e não morrer para um galho no final, mesmo tendo 800... Morrer para um galho, isso aí foi sacanagem, amigão, isso aí foi sacanagem. O Neji, ele é mais maduro do que a galerinha que tava no time 7. Tirando o Sasuke, que se achava o maduro da parada, mas enfim, o Neji com o Kakashi poderia ser umas lutas mais pensadas. Das formas de bloquear aquilo. Tem um outro ponto que muita gente já pensou, mas o anime nunca entregou. Eu botaria o Shikamaru ainda nessa equipe, hein, não sei se ele vai falar disso, mas eu colocaria o Shikamaru aí, hein. Porque o Punho Suave nunca evoluiu. Com o Kakashi no time, isso iria mudar. Depois dos exames Chunin, Neji já começaria a treinar mais junto com a Hinata, sob a tutela do tio, e o estilo tradicional já estaria sendo aprimorado. Mas com Kakashi analisando Juken com Sharingan e sugerindo variações do Taijutsu para ele aprimorar ele de outras maneiras, talvez ele começasse a integrar elementos básicos que o Neji tem, que são água, terra e fogo. Talvez se ele o treinasse para usar um pouco do raio também seria legal de se ver, e seria útil na obra. Combinaria a chakra elemental com o toque do clã Hyuga. Mas uma coisa é certa, com o Kakashi como mentor, o estilo do Neji se tornaria mais perfurante, e a limitação do clã Hyuga talvez fosse essa, a falta de jutsus ofensivos. Não estamos falando do Rasengan ou Chidori, mas sim de jutsus que completam o que o Punho Suave não cobre. Agora, se tem alguém que foi jogada de lado completamente no anime, é a Tenten. Mas nesse time, ela teria espaço para brilhar. Ela é uma das kunoichis mais versáteis da geração, tendo armas para curta, média ou longa distância, selos de Fuinjutsu para guardar as armas e outras coisas também, e toda a habilidade para usar elas com precisão. Ela seria tipo o suporte que destruiria tudo. Tentei a famosa baú do Naruto. Os inimigos enquanto ainda os acerta com outras armas que ela usaria junto. Como ela tem uma mira quase que perfeita, não acertar os seus aliados seria fácil. Mesmo em combates próximos com Neji no corpo a corpo, Tenten não erraria. Com o Gai, o time era feito só para Taijutsu, e ela sempre foi o apoio que ninguém usava.
Mas como Kakashi é bem mais versátil que o Gai, ele vai conseguir aprimorar as habilidades da Tenten em tudo. E mesmo que o foco da Tenten fosse a distância, Kakashi não deixaria ela desprotegida corpo a corpo. Ela ainda teria treinos de Taijutsu e provavelmente aprenderia evasão. Com isso, já temos uma ninja versátil para o grupo que serviria como apoio, alguém com foco em Taijutsu que não utilizava o inimigo, mas agora faltava alguém com força bruta. E aqui se encaixaria o Choji. Esse talvez seja o mais improvável do trio, mas na prática é necessário. Aqui o Choji traz os elementos da força bruta e defesa que faltava para o grupo. Fora que, com o Neji conseguindo ver o entorno graças ao Byakugan, a Tenten cobrindo o time à distância e o Kakashi orientando, o Choji poderia ir com tudo para cima dos inimigos. Não, e o Kakashi ainda com um Sharingan ainda, o que incrementa mais ainda essa equipe. Cara, absurdo, ficaria muito boa. Eu dei a ideia do Shikamaru, mas a do Choji também é muito boa. Esse time já nasce com uma base sólida. Kakashi poderia focar no que ele é melhor, estratégia e versatilidade. Como já estamos indo para o último time, você já deve ter percebido quem são os últimos personagens que vão ficar no time do nosso protagonista, né? Shikamaru, a Naruto. Equipe Asuma, que no canone é formado pelo Shikamaru, o Choji e a Ino. Mas nesse novo time, ele teria uma proposta bem diferente. O equilíbrio que tem do original se manteria um pouco parecido, porque os jutsus e a combinação também são boas, apesar de não superar o Ino Shigachu. E vamos começar com o Shikamaru, que já estava nessa equipe, o que não mudaria muito, porque o Shikamaru ainda faria um mês de só aprender o oponente e criar estratégias, o que é muito útil. E também, tirar o Shikamaru e o Asuma junto seria quase parecido com tirar o Gai do Lee. Com o alto intelecto que ele tem, ele ainda manteria o status de líder do time. E ainda bem que é ele, porque o Naruto iria seguir as ordens dele em algum momento. Seria diferente se fosse outros que dessem ordens para ele, tipo o Sasuke ou o Kiba. Ele odiaria isso. Os dois juntos seriam bom para todo o time. Já sabemos que o Naruto é um time completo sozinho, por motivos óbvios. Ele é excelente com Taijutsu, apesar de que no clássico ele não é lá dos melhores, mas quando ele treina no Monte Myoboku e aprende os Taijutsu dos sapos, ele se aprimora muito nessa área. O Rasengan sozinho já cobre facilmente as distâncias de curta, média e longa distância sem dificuldades. E claro, os clones, né? Com isso ele faz tudo o que seja possível fazer, seja atacar, defender, espalhar e outras diversas coisas como só mandar vários clones pela vila e proteger ela. Então ele se daria bem com qualquer um na equipe dele, porque ele consegue fazer quase tudo. E não podemos esquecer que o Asuma é alguém que tem afinidade com o elemento vento, que é perfeito para o Naruto que também tem essa afinidade. Então ele poderia aprender isso desde cedo, aumentando ainda mais sua força mais pra frente da história. Talvez ele já teria até desenvolvido o Rasengan muito mais cedo. Além de que o Asuma serviria como tipo de tio pro Naruto, já que é necessário, porque esse garoto precisa de alguma figura familiar. Juntamente com o Shikamaru, os dois teriam a liberdade de seguir planos que o próprio Shikamaru não iria ter se tivesse junto ao Choji e Ino. Mesmo que seus jutsus não se complementam um com o outro literalmente ou diretamente, a variedade de estratégias que o Shikamaru conseguiria fazer iria aumentar ao ponto que essa compatibilidade de habilidades iria desaparecer. E junto a eles a Hinata, que vai manter o formato de dois garotos e uma garota no time normal. Ela entraria como uma ninja sensora com um Byakugan útil, que pode enxergar o campo, proteger os aliados e prever movimentos. Se quisermos ir um pouco mais longe, ela poderia servir como a Ino no combate, se tornando os olhos do time. Seria ela que serviria para não se encontrar com o inimigo e serem pegos desprevenidos. E mais do que isso, ela teria um motivo pessoal forte para evoluir. Estando no mesmo time que Naruto, ela não iria querer ficar para trás, pelo menos não tanto. A timidez nesse contexto seria um obstáculo que ela teria que vencer logo. E tendo Naruto ao lado dela, ela iria se esforçar mais ainda, já que ele é o motivo dela seguir em frente. Até o Shikamaru poderia ajudar ela. Como o Choji diz, o Shikamaru é um bom amigo, e ele demonstra isso toda vez que fica com eles. O Asuma também perceberia isso e treinaria ela com mais calma, não forçando ou incentivando demais como o Gai faz com seus alunos, e com o tempo, o time seria um equilíbrio quase que perfeito. Esse é o tipo de time que parece desorganizado, mas que seria uma unidade perfeita. Se fosse assim, a história do anime mudaria e muito. Talvez como o Sasuke estaria separado do Naruto, daria um pouco mais de foco no time em que ele estivesse e talvez nos outros também. Bem, como você organizaria esses times que eu fiz? Tem algo que não gostou ou algo que gostou? Ou sei lá, quer que eu faça uma pequena teoria para cada time de como a história mudaria se as equipes fossem assim desde o começo? Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em... Brabo demais, amigão. Já vou deixar até nesse take aqui. Segue o maninho Denzetsu, muito bom conteúdo, brabo demais. E como você disse, acho mesmo que você deveria, meu querido, acho mesmo que você deveria, mesmo amigo, realmente trazer até mais histórias envolvendo essas novas equipes que você criou. Como é que seria o desenrolar do anime se fosse desse jeito, com essas equipes? Eu acho que no final das contas eles evoluiriam mais rápido, enfrentariam até menos dificuldades pela frente, talvez. E eu adorei. Vamos focar na principal ali, né? Vamos dizer assim, Shikan e Narutinho. Os dois. Perfect. Por quê? Porque realmente o Shikamaru vai tomar uma fonte de líder, ele vai pensar melhor. Com os jutsus que ele tem de imobilização, o Naruto teria mais facilidade pra chegar chegando em cima. A Hinata, a sua facilidade visual, poderia facilitar a vida do Naruto pra ele fazer uma frontline melhor. Acho que assim, ó, seria incrível. Eu queria ver isso acontecendo. Eu queria que tivesse um remake do Naruto com essa modelagem de equipes que você deu a ideia, Denzel. Muito bom, amigo. Parabéns.
e muito sucesso. Galera, o que vocês acham disso tudo? Comenta aqui embaixo também, deixa um likezinho. Ao todo já são 2 reacts do Denzetsu aqui no canal e eu tô adorando o conteúdo desse cara. E agregar mais valor ainda, pra mim é perfeito. Se inscreve no canalzinho dele, deixa um likezinho aqui também, se inscreve aqui, comenta o que vocês estão achando disso tudo, o que vocês acharam dessa ideia e dos argumentos em cima dessa ideia. E até o próximo vídeo. Uau!